todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos, que os seguiram. Foi à casa de seu pai, em Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou, porque se havia escondido. Então reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Até aqui por enquanto. Depois a gente prossegue. Abimeleque era um filho bastardo de Gideão. Gideão, todos nós conhecemos pelo menos parte de sua vida, quando fazemos menção aos 300 de Gideão, os homens de Gideão, que era um dos juízes importantes, de destaque. E Gideão tinha uma vida diversa da que nós estamos acostumados, né? Ele tinha muitas mulheres e ele gerou 72 filhos, sendo um com uma concubina cananeia, que é justamente Abimeleque. Por isso ele diz: eu sou carne de sua carne e osso de seu osso. Ele estava falando com os cananeus, povo lá da cidade de Siquém, porque ele tentava trazer para si, para o seu lado, a simpatia deles, para que ele desse cabo ao seu plano de se tornar rei. Vamos dar uma paradinha para a gente possa orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, meu Pai, que Tua graça redentora possa ser conosco, perdoa nossos pecados, nossas falhas, que possamos estar aqui, meu Pai, nos alimentando da Tua palavra, essa palavra que enche nossos corações, enche nosso espírito e purifica nossa alma. Que Tu possa alcançar cada vida aqui presente e que possamos vivenciar esse momento único, Senhor, que é estar e buscar a Tua presença em nome de Jesus. Amém e amém. Então, todos nós conhecemos, como eu disse, uma parte da história de Gideão, Gideão que foi juiz, mas ele tinha um determinado problema interior, ele havia sido chamado a ser rei. E aqui no capítulo 8, vocês não precisam abrir, eu vou estar lendo o capítulo 8, que diz, no versículo 22, então os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós, tanto você como seu filho e o filho de seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. Então ele havia se recusado o título, a condição de ser rei, de reinar, de governar o povo de Israel. Mas seu filho, Abimeleque, não. Ele tinha essa ambição. E ele era uma pessoa cruel, uma pessoa determinada a dar cabo de seus desejos, de seus planos. E vê só, ele matou 70 irmãos, cruelmente, contratou assassinos para que isso fosse feito. E conseguiu ser consagrado, ser proclamado rei. Mas o seu reinado, se a gente for ler um pouco mais da frente, foi totalmente desastroso, alicerçado num crime, numa chacina, por assim dizer, que 70 homens é uma chacina. Mas ele deu cabo e ele conseguiu ser proclamado rei. Só que, como eu disse, eram 72 irmãos, incluindo Gideão. Ele matou 70 e um escapou. Um de seus irmãos escapou. Jotão. E Jotão, logo a seguir, ele nos traz, a partir do versículo 7, vamos estar lendo também, em algumas versões, é tratado como alegoria de Jotão, em outras, parábola de Jotão, em outras, apólogo de Jotão.
Mas não importa, é uma mensagem que vai dar entendimento a cada um de nós, da mesma forma que eu tive entendimento dessa palavra. Então, Jotão, quando soube, a partir do versículo 7, quando soube disto, que é a proclamação, né, de Abimeleque como rei, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim, e em alta voz gritou, dizendo: cidadãos de Siquém, escutem o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei, e disseram a oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Até aqui, vamos falar um pouquinho sobre a oliveira. A oliveira é uma árvore típica daquela região, cujo fruto, cujo produto extremamente apreciado e útil, né? A oliveira, ela produz as azeitonas, de azeitona se produz o azeite, o óleo. O azeite, ele era usado inclusive para alimentação. O azeite era algo de grande valor. Com azeite se ungia reis, sacerdotes. Com o azeite se consagrava templos. E com azeite, até hoje, nós usamos, quando nós fazemos uma unção com óleo aqui, nós usamos um azeite especial para isso. Porque o azeite representa cura, e não somente cura física, mas cura espiritual. O azeite até hoje ele é usado. Mas a oliveira se coloca numa condição de não querer sair de sua zona de conforto. Ela tinha seu dom, ela produzia um produto extremamente importante na cultura daquela época, que era o azeite, a azeitona. Mas ela não queria sair da sua zona de conforto quando foi chamada a reinar sobre as árvores. A árvore aqui é figurado, tá, gente? São pessoas, são os homens. Muitas vezes, pessoas capacitadas, cheias de dons, e são chamados a liderar um grupo, liderar pessoas, liderar um departamento, e se colocam: eu não vou fazer, eu já faço isso. Eu já produzo azeitona, eu já produzo azeite, para que eu vou me meter em mais coisas? Isso acontece, inclusive, nas igrejas. Quando pessoas cheias de dons entram num perfil de omissão, no nosso local de trabalho, dentro do nosso lar, quando muitas vezes o marido diz: olha, eu já boto o alimento em casa, o resto é com você. Não, não é assim. Precisamos fazer um pouco mais daquilo que nós fazemos. Deus nos chama justamente para isso, para que possamos fazer mais do que aquilo que nós temos feito atualmente. Precisa haver um crescimento entre nós. Eu não posso achar que, como eu sou diácono, eu vou fazer, olha, vou ficar somente abrindo e fechando igreja, atendendo o pastor. Não, eu preciso desenvolver, eu preciso estar disposto para fazer mais e mais. E isso não se encaixa só em mim, se encaixa em qualquer um de nós, independente da função, independente do cargo que tenha na igreja, seja pastor, seja diácono, seja obreiro, seja o que for. Nós não podemos ficar na nossa área de conforto, precisamos crescer. Precisamos alcançar vidas, precisamos liderar vidas, precisamos abraçar vidas. Precisamos fazer muito mais do que isso. O versículo seguinte, que é o 10. Então as árvores disseram à figueira, olha só, agora passaram para a figueira: venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então não basta apenas, a palavra diz, não basta apenas produzir bons frutos, doces ou não, como o figo. É uma fruta
típica também da região, e que era a promessa de Deus. Mas não basta apenas ser isso, existe um chamamento, é preciso ter coragem, é preciso estar disposto a assumir novos compromissos. Precisamos crescer, desenvolver, dar um passo adiante. Não podemos ter medo. Não basta apenas ir para a igreja e ficar, olha, estou aqui, vim à igreja, cumpri com o meu compromisso com Deus. Eu vim quarta-feira, então domingo eu posso vir de manhã, de noite eu não preciso vir, ou vice-versa. Mas Deus não quer isso, Deus quer mais de nós. Deus busca, o Senhor busca pessoas dispostas a assumir um compromisso verdadeiro, um comprometimento com Deus. Nosso tema desse ano é comprometimento com Deus, mas Deus está comprometido conosco, e nós estamos comprometidos com Deus, em toda a sua essência, em tudo aquilo que Ele pede de nós, que Ele pede a nós. Ele fala aos nossos corações todos os dias. E não satisfeitos ainda, versículo 12 diz: então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Estão entendendo? Olha só, nenhuma dessas árvores quis abandonar a sua zona de conforto. E a verdade é que muitos de nós temos feito assim, temos agido assim. Fazemos aquilo que havia sido proposto inicialmente para nós, e a gente não busca um desenvolvimento, um crescimento. Nós não temos coragem de levantar a mão. E quando nós fazemos isso, nós damos margem a que alguém venha e tome nosso lugar. E esse alguém pode ser um desastre, como vamos estar vendo daqui a pouco. Porque não basta, não é necessário que você tenha dons, que você esteja capacitado, mas que você tenha coragem. Você precisa ter coragem de fazer um pouco mais. Um filhote de um pássaro, quando está no ninho com a sua mãe, ele acha que já sabe voar, ele se mergulha e vai voar. O que ele conhece ali de voo, de aeronáutica? O que ele aprendeu? Nada. Mas ele tem algo que poucos têm: coragem. E ele mergulha e fala: vou ver no que vai dar. Então, continuando aí, versículo 14, diz que então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. Aí a resposta já foi um pouco diferente. Até então nós tivemos respostas religiosas, agrado a Deus e aos homens, tanto da oliveira, da figueira e da videira. Eu agrado a Deus e aos homens. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vós, venham e se refugiem debaixo de minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Até aqui. Interessante é que o espinheiro, ele não tinha nem como fazer sombra. O espinheiro típico daquela região, ele tem umas folhas pequenas e escassas, que não conseguem produzir sombra suficiente, mas ele oferece sombra para os homens, para o povo. Ele não tinha nada, ele não disse assim: eu produzo isso, eu produzo aquilo, não. Pelo contrário, o espinheiro, ele define a vida. Até aquela parábola de Jesus que lançou a semente, caiu na rocha, o espinho foi lá, sufocou, ela não cresceu, ela não desenvolveu, ela morreu.
espinheiro produz isso. Mas ele estava ali disposto, porque existia ali uma diferença grande. 3 lições eu aprendi com essa passagem. Primeiro, que Deus quer trabalhar com pessoas dispostas. O espinheiro não tinha dons, mas tinha disposição. As outras árvores tinham dons, tinham qualificações, tinha requisitos necessários a dizer, olha, ela é importante para a vida. O espinheiro, não. Espinheiro, não. Não estou dizendo que toda árvore que produz espinhos seja ruim. Uma roseira é uma planta bonita. Um limoeiro, ele tem espinho, mas ele produz frutos. Só que o espinheiro tratado aqui, ele não produz frutos. Ele só produz espinhos e folhas. Nem sombra ele é capaz de produzir. E ao final aqui, quando ele diz que saia de mim fogo que alcance os cedros do Líbano, é porque o espinheiro ele se resseca muito rapidamente. Eu procurei entender por que fogo, eu busquei essa informação. Mas o atrito de seus galhos faz com que ele se queime. E frequentemente ele provoca incêndio na região que ele está plantado. E os cedros do Líbano representam o quê? A obra de Deus, a estrutura de Deus, a estrutura do templo, a porta do templo. É isso que os cedros do Líbano representam nessa passagem aqui. A segunda lição é que Deus não escolhe pessoas pelas qualidades demonstradas, não. Porque fulano, olha, fulano tem isso, tem aquilo, tem curso disso, curso daquilo. Deus escolhe aquele menorzinho, aquele mais humilde. E é através dele que a palavra sai e alcança pessoas. É através dele que sai fogo. É através dele que o Espírito Santo se manifesta. Porque ele não tem aquele orgulho, aquela soberba dentro dele, como essas primeiras aves que eu falei, olha, soberba, orgulho, isso mata. Isso mata. E terceiro, e importante, e que todos conhecemos, Deus fez do espinheiro uma coroa de glória para Cristo. Foi do espinheiro que saiu a coroa para Cristo, para Jesus. Não foi uma coroa de ouro, não foi uma coroa com brilhantes, com diamantes, não, foi uma coroa de espinho. O espinho que fere estava sobre a cabeça de Jesus quando ele foi crucificado. A oliveira tem seu óleo para ungir profetas, reis, sacerdotes. A figueira produz frutos doces, que alimentam homens. A videira produz vinho, que se traduz como alegria. E o espinheiro produziu uma coroa que nos deu a vida. Jesus, ele levou sobre si, conforme a palavra, nossos pecados, mas ele precisou ser crucificado para isso. Ele precisou se entregar para isso. Jesus levou com ele as feridas dos espinhos, que representam nossos pecados, seus açoites. Jesus levou com ele até a nossa ingratidão, que muitos somos ingratos ainda.
Muitos duvidamos da presença dEle, muitos duvidamos ainda do poder dEle em restaurar. Precisamos sair da nossa zona de conforto, precisamos buscar mais uma intimidade com Deus, precisamos nos colocar mais diante do altar de Deus, precisamos tirar de nós essa soberba, esse orgulho que nós temos. Precisamos acabar com a omissão. Precisamos ser rei na vida de outras pessoas. Precisamos assumir esse compromisso. Precisamos levantar a mão, olha, eu aceito ser, eu quero ser. O Senhor não procura pessoas, como eu disse, perfeitas. Ele procura pessoas com defeitos, pecadores. O Senhor procura pessoas para salvar. Curva sua cabeça. Aleluias. Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra que foi colocada em meu coração, meu Pai. Que sua obra possa ser continuada na vida de cada uma das pessoas aqui presentes. Que assim como esse espinheiro, meu Pai, que se colocou à disposição para servir, que os irmãos aqui presentes também, meu Pai, possam ter essa visão, possa ter esse comportamento, de estar servindo mais e mais.